Então, vamos seguir filmando aqui. E vamos. Que vamos, né? Vamos dar uma olhada aqui nesse espetáculo da natureza aqui, né? Maravilhoso. E vamos nessa. Olha só. As árvores, né? Com o sol. Temos aqui as cores das árvores, né? E vamos nessa. Vamos dar uma passeada por aqui, né? Vamos dar uma passeada. E eu tava comentando, né? Em alguns vídeos ao vivo que eu faço no Facebook. E eu estive comentando sobre por quê, né? Fizeram umas perguntas lá sobre por quê, né? Sobre por que na Europa, né? Algumas pessoas, né? Na Europa algumas pessoas são magras, mesmo comendo as mesmas alimentações que comem no Brasil, em relação ao trigo, né? Em relação aos produtos lácteos também, né? E eu achei bastante interessante e resolvi fazer um vídeo, né? Pra cá também. Eu penso, já tô com uma mentalidade também de que tem bastante pessoas dando uma olhada aí. Claro que não bastante pessoas perto de determinados objetivos que outros têm profissionalmente nos canais. Mas dentro da medida do possível aqui também tem pessoas olhando. Eu acho que seria útil, né? Que as pessoas ficassem sabendo por quê, né? Que franceses, holandeses, muitas pessoas consomem glúten, consomem trigo, consomem macarrões, consomem leites com caseína A1, A2 e permanecem magros, algum deles, né? Claro que existe gente um pouco subida de peso em todos os lugares, mas realmente nesses lugares tem pessoas bastante magras. Itália, França, que consome muita, né? Macarrões. E no Brasil e nos Estados Unidos acontece que as pessoas estão engordando, adoecendo, e aí tá essa fama, né? Que todo mundo comenta sobre a nutrição em relação às pessoas engordarem, fazer mal, né? Para as pessoas. Então, vamos começar.
Todo mundo sabe, né, que existe o microbioma e a microbiota. Em primeiro lugar, o glúten do Brasil, o trigo, a cevada, o centeio são diferentes, né? São diferentes da Europa, né? Então, isso já é uma coisa, né? Lógico que isso tem que ver com olhos de lupa, porque também acontece de ter irritações intestinais causada por algumas proteínas, ou do leite, ou do glúten. Aí você diz assim, mas por quê? Porque a microbiota, né, dessas pessoas contém bactérias muito mais preparadas para esse tipo de alimento. Aí você diz assim, mas como? Se nós também consumimos, tá, mas os produtos que são colocados no refinamento desses trigos, dessas coisas, a qualidade varia muito, né, de cada país. Isso influencia na microbiota. Mas a resposta para isso não está aí. A resposta está exatamente, né, na parte do desenvolvimento dessa microbiota. Por exemplo, uma pessoa é criada numa região aonde só tem, né, verduras, pois os primeiros seres humanos que vão ficar comendo só verduras, eles vão alimentar um tipo de bactéria, vão ter um tipo de fermentação, vão ter um tipo de fungos, né? E talvez essa pessoa morreria com 50 anos. Já essa pessoa teve um filho que já nasceu nesse ambiente, já consumiu esse tipo de alimento, já vai ter outra microbiota mais resistente a esse alimento. Aí talvez essa pessoa viva, o pai viveu 50, esse vive 52 anos por causa dessa microbiota. E aí assim vai passando a evolução de um povo adaptando em cada continente, né? Então, existe uma microbiota desenvolvida para europeus, uma microbiota desenvolvida para cada país, de acordo com a alimentação. Tá, você pode se acostumar? Pode, você pode viajar para qualquer país e lá, devido à alimentação, as bactérias que vão fermentar, que vão fazer o trabalho em cada país, vai desenvolver mais dentro de você. Tá, mas aí o problema é, se você consumir muito remédio, antibióticos, ou consumir alguns medicamentos anticoncepcionais, remédio para dor, corticoides, você simplesmente vai comprometer as bactérias. Existe um descontrole, né, hormonal, descontrole biológico. Vamos ser simples para não enrolar muito. Um comprometimento do microbioma, da microbiologia, da microbiota, sabe? Que vai comprometer toda uma situação. E daí virão os problemas que as pessoas enfrentam hoje. E os italianos, os franceses e algumas pessoas dos holandeses de alguns países que conseguem ficar magros, esbelto, mesmo consumindo, primeiro, não são os mesmos. Existem substâncias que no Brasil é permitido, aqui não, então isso beneficia muito a microbiota deles. Segundo, que eles comem muito pouco desses produtos. Terceiro, que eles não cozinham muito bem os macarrões, então eles ficam com digestão menos fácil, né, vamos dizer assim. Não ficam os carboidratos tão rápido para dar pico de insulina e de glicose. E também a forma que eles preparam e o estilo de vida deles. E logo
somando o azeite de oliva na Espanha, azeite de oliva em alguns países, né, da Europa, beneficiam e ajudam com que esse processo celular de antioxidação ou anti de proliferação de células senescentes, células zumbis, né, evitando a replicação de células defeituosas, né, trazendo doenças, debilidades na idade, né, com o decorrer da idade. Então é muito fácil saber por quê, tá? É muito fácil saber por quê que nesses países as pessoas, por exemplo, Itália, França, as pessoas comem muito macarrão. O significado não é aquele pratão em um só dia. É pequenas porções, eles consomem muito probióticos, né, fermentados, e isso tudo ajuda com que as bactérias combatam. Mas não se engane, eu levo muitos anos aqui na Europa e estou em contato com várias pessoas de vários países, e sim que está aumentando os problemas com glúten e lácteos aqui na Europa. Por causa de quê? Por causa da ganância das empresas em potencializar, né? Potencializar o glúten para interesses próprios, e também a manipulação genética das vacas e dos tipos de leite. Tudo isso varia, né? E esse assunto, gente, se torna enjoado se eu for simplificar, se eu não for simplificar. Então estou só dando uma base para que você saiba que não é da forma que vocês pensam. Ah, porque na Itália se comem muito macarrão e pizza, eu também vou comer aqui no Brasil, porque a pizza do Brasil é muito grossa, muito cheio de gordura, a gordura é diferente, sabe? Não é aquele queijo feito, não é da forma, não tem a microbiota. No Brasil, devido à mistura de raça, né? Devido à mistura de raça, tá me chamando aqui, por isso que eu falei aqui. Devido à mistura de raça, a microbiota de alguns tipos de brasileiros, de acordo com a herança da microbiota, né, através do leite materno, através do desenvolvimento da placenta, de tudo, pode puxar mais para índio, mais para negro, mais para europeu. E aí isso vai determinar qual é o tipo de tolerância que você vai ter a alimentar em relação ao leite. Mas ninguém está resistindo leite muito manipulado, ninguém está resistindo muito glúten aumentado nas coisas. E daqui a pouco não, já está acontecendo que até aqui na Europa está fazendo mal esse tipo de alimento, né? Está causando muito mais intolerância, causando muito mais alergias e causando muito mais problemas nos velos do intestino. É muito fácil responder. Eu respondi lá no Facebook, é muito fácil. Lá houve perguntas, aqui não. Aqui eu só estou documentando isso porque pode ser interessante para as pessoas. Eu não venho trazer mais assuntos aqui para evitar debate com pessoas que não têm conhecimento, mas querem debater sobre alimentos porque não controla a papila gustativa e realmente estão dominados pelo gosto, pelas substâncias que são causadas desses alimentos, que fazem uma bioquímica dominativa do cérebro, né? Dominando o cérebro, né? Então pessoas viciadas em caseína, viciadas em casomorfina, que faz, né? Viciado em açúcares, não aceitarão esses vídeos. Então, para evitar de haver uma conversa, né? Uma desavença que não é desejado por mim, então eu não vou trazer muito mais assuntos aqui. Vai ser só esse, porque eu acho que seria interessante as pessoas terem pelo menos uma base para não ficar nessa história de que, que essas pessoas elas comem, eu também vou comer. Não, é tudo diferente. A parte do continente, né, o comportamento,
os italianos saem muito na rua, os franceses também, eles consomem, mas estão sempre falando, falam alto, tem um monte de coisas que parecem pequenas coisas, mas que influenciam muito, né? E principalmente a forma que são fabricado tudo isso. Aqui na Europa é muito controlado substâncias para refinamento e tudo. E no Brasil, às vezes, é permitido coisas cancerígenas para refinamento de muitas coisas, como trigo, como arroz, né? Como muita coisa. Então, não compare o que, é porque aqui na Europa depende muito da microbiota intestinal, tá? A microbiota intestinal é um segundo cérebro, está sendo comprovado em estudos agora, não sei se já tem no Brasil, de que bactérias estão conseguindo, né, através do intestino, ter comunicação com o cérebro em relação ao desejo a alimentos muito doces ou ao desejo, mudando a bioquímica ao desejos, às vezes, de comidas que não são saudáveis. Parece que as bactérias, né, realmente são os dinossauros das células que estão influenciando terrivelmente no cérebro humano, né? Essa bioquímica está influenciando. Então, eu acho que seria interessante vocês saberem que tem que controlar. A microbiota é como um aquário, que você tem que botar os pré-bióticos para alimentar os probióticos, que são os peixes. E aí você vai obter, né, uma criação dentro de você natural a partir de fibras. E assim você vai ser feliz, e a sua microbiota ser feliz, e o seu cérebro vai receber uma bioquímica feliz, né? E assim você vai ser totalmente feliz, né? Deixa eu ir para cá para que não saia aqui o povo aqui. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e espero que vocês estejam controlando a sua saúde através da microbiota intestinal. Cada país tem... África, uma pessoa tem a microbiota intestinal. Brasil, as pessoas têm microbiota intestinal mista. Europa, a pessoa tem a microbiota intestinal. É só você pensar nos esquimó. Esquimó não come tanta fruta, não come tanto hambúrguer, não tanta quanta porcaria. Se você pegar eles com a microbiota que eles têm, né? E trouxer para uma cidade grande para comer hambúrguer, comer carboidratos refinados, eles vão ficar doentes mais cedo ou mais tarde. É como pegar o urso polar e dar vegetal. Mais cedo ou mais tarde. Eles podem até se acostumar às próximas gerações. Por exemplo, tem um urso polar que você trouxe para comer vegetais. Ele com fome, não vai ter carne, ele pode até comer no desespero. E aí, se ele tiver uma relação com uma ursa, ele vai ter um filhote que vai dar de mama, a ursa vai dar de mama, passar a microbiota para esse filhote de urso já com esse pouco modificação das bactérias que sobraram e resistir a essa alimentação, né? Que alimentação? Já não vai ser a carne, vai ser o vegetal. Depois ele pode até falecer antes, porque não vai ter o alimento compatível com a biologia dele, mas ele vai deixar uma hereditariedade que vai viver um pouquinho mais que ele, vai viver um pouquinho, a próxima vai viver um pouquinho mais e vão se transformar já não em urso polares, e sim um urso polar adaptado a vegetais por causa da sobrevivência. Então é assim que forma a microbiota para essa dúvida, né? Porque os europeus comem um monte de carboidrato e não engordam alguns, né? Aqui no Brasil ninguém quer... Falam disso, porque no Brasil a maioria das coisas são manipuladas e a microbiota é diferente. Claro que tem pessoas no Brasil também que recebem essa herança de microbiota através da expressão também genética, né, também, que tem tudo a ver. Negócio que não dá tempo de eu explicar tudo direitinho, mas isso constrói uma ampla
história dentro de nós, né? E que influencia agora estudos tão modernos, né? Prêmios relevantes estão somando, né, nessa descoberta da influência dessas bioquímicas que essas bactérias produzem em relação ao comportamento cerebral. Assim que você que não consegue parar de comer açúcar refinado e coisas industrializadas, você pode estar sofrendo de uma rebelião de bactérias que sobraram por você se alimentar muitos tempos assim, e as bactérias adequadas desapareceram, faleceram, morreram. E você tem que dar um jeito de controlar isso, para elas não controlar seu cérebro e matá-las através da fome. Como? Não consumindo carboidratos refinados, evitando de consumir o que elas gostam, que elas vão morrer automaticamente. E você consumindo o que elas não gostam, outras bactérias que gostam do bom, que são boas, serão as que vão emigrar e, de acordo com a sua genética, trairão e puxarão, se você é europeu ou descendente ou o que seja. Entendeu? Então ajeite a sua microbiota, que você vai ajeitar. Ajeite os filhotes que você cria dentro de você, as bactérias boas, que tudo vai funcionar harmonicamente. Você não vai precisar fazer força para emagrecer, porque se a microbiota funciona bem, os alimentos que você vai ter desejo de comer serão mais saudáveis. Eu, por exemplo, não consumo açúcar refinado já vai fazer muitos anos, e nem leite. Eu tenho uma estrutura óssea boa e, graças a Deus, eu sigo a minha vida maravilhosamente, né? Então é isso, gente. Fica um abraço para vocês aí e espero que vocês gostem de ter pego aí essa pequena aula de microbiota, né? Humilde aula de microbiota. Não continuarei com esses assuntos aqui porque eu não quero arrumar, quando se trata de rede social aberta, causar problema com alguns nutricionistas que às vezes não têm acesso a tanta informação, né? E essas coisas são como política, né? Cada um do jeito que aprende na sua universidade, que tem sua visão. E assim, eu sei dizer que a microbiota é muito importante, né? Somos cheios de bactérias, vírus, fungos, e a gente tem bons e maus, e a quantidade de maus nunca pode passar, senão o corpo inflama e a gente piora a nossa vida. Fica um grande abraço para vocês e até mais.